A Escritura diz: comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai, reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Glória a Deus. Queria que você agora fechasse seus olhos, pedisse ao Senhor para que Ele ministrasse ao seu coração, com as suas próprias palavras. Peça ao Senhor, fala: Senhor, fala comigo. Fala: Senhor, eu quero receber vida, receber revelação, ser edificado, abençoado, instruído. Eu creio que nós seremos alimentados pela Tua palavra, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Pode se assentar. Amados irmãos, ao lermos esse texto, claramente entendemos esse direcionamento divino, porque o Senhor Jesus é Deus, de que a igreja precisava ser revestida de poder. O revestimento de poder é uma necessidade da igreja. E aqui então, Jesus disse a eles que eles deveriam esperar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos desse poder. E a proposta que eu tenho hoje é de nós conversarmos acerca de uma pergunta: por que nós precisamos do poder? Poder para quê? Poder por quê? Eu acredito que cada um desses princípios que serão compartilhados precisam ser nortes, para que de fato nós tenhamos a humildade de falar: Senhor, queremos ser revestidos do Teu poder, para cumprirmos a Tua obra. Irmãos, é tão interessante que os discípulos já sabiam a obra que eles fariam, porque Jesus já tinha avisado a eles, mas o Senhor Jesus disse que eles não poderiam começar enquanto não fossem revestidos pelo poder espiritual. A obra era clara. Se você se lembra, em Mateus capítulo 16, Jesus já tinha anunciado para eles aquilo que Ele faria com eles. O que é que Jesus falou? Quando Jesus perguntou a eles quem o povo dizia ser Ele, e eles responderam, Jesus então faz uma segunda pergunta: mas vocês, quem vocês acham que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E naquele momento, Jesus vira para Pedro e vira para os seus discípulos, e ele fala algo: a partir de agora eu edificarei a minha igreja. Claro que para nós, ouvir a palavra igreja, talvez nos remete a uma série de coisas. O que vem na sua cabeça quando você escuta a palavra igreja? Será que vem uma bandeira denominacional? Será que vem um prédio? O que na sua cabeça você imagina ser igreja? O fato é que nós sabemos que o Antigo Testamento originalmente foi escrito em hebraico e o Novo em grego. E se nós nos lembrarmos, o original no texto bíblico dessa palavra que foi traduzida como igreja,
era uma expressão grega chamada eclesia ou eclésia. Pessoas pronunciam dessas duas maneiras. E o que significa isso? Para você, claro que talvez isso aqui é fruto de conhecimento, já é um conteúdo que muitos conhecem, mas pode ser que você nos visite e você nunca ouviu falar na sua vida dessa expressão eclesia ou eclésia. Para aqueles discípulos, quando Jesus soltou essa palavra, era muito claro para eles o que era. Porque Jesus estava aqui em Israel, na região da Judéia. E nesse contexto, nós nos lembramos que o Império Romano havia conquistado aquele território, de tal maneira que a nação de Israel, naquele tempo, pertencia ao Império Romano. Mas, o que isso tem a ver? É que o Império Romano, além de ter conquistado aquela região, assim como também conquistou outras regiões, ele tinha um plano. E qual era o plano? É que ele não estava preocupado apenas em conquistar novas regiões. Ele também estava preocupado em trazer a cultura do Império Romano naquela região já conquistada. Para isso, então, qual era o plano deles? Eles estabeleciam um grupo de pessoas que eram uma espécie de agentes infiltrados do império, aonde eram verdadeiros soldados, só que não soldados com armas, mas pessoas que representavam o reino e que se infiltravam nos quatro cantos da sociedade, em todas as áreas da sociedade, tinha um agente secreto infiltrado. Para quê? Para que essas pessoas destilassem a cultura do Império Romano no meio do povo. Ou seja, quando Jesus virou para Pedro, para os discípulos, ele estava falando, assim como o Império Romano tem o seu grupo de agentes infiltrados, eu também terei o meu grupo de agentes infiltrados. Ou seja, ser igreja não é sobre essa reunião. Ser igreja é sobre como você se porta depois que você sai dessa reunião. Quando você sai dessa reunião, você manifesta genuinamente a missão que você recebeu do Senhor Jesus. Qual missão? A missão de aqui na terra, você ser um agente secreto do céu, infiltrado em todas as áreas da sociedade. Você está infiltrado na sua escola, você está infiltrado na sua universidade, você está infiltrado no seu trabalho, você está infiltrado na sua empresa, aonde a sua responsabilidade é trazer os valores, os princípios, a cultura do céu para a terra, aonde você se posiciona com responsabilidade e ocupa o lugar que pertence a Deus. E eu quero te contar uma coisa, hoje a igreja tem uma missão. Sabe qual é a missão da igreja? É nós restaurarmos a dignidade da terra. Sabe por quê? Porque o primeiro Adão entregou a terra nas mãos de Satanás, mas por intermédio da obra de Cristo na cruz, essa terra recebeu redenção, e agora nós podemos tomar de volta esse território que pertence a Deus, mas que está ocupado pelo inimigo. E eu me lembro de quando Deus fez uma promessa a Abraão, e Deus prometeu a Abraão filhos, descendência, nação, mas Deus também prometeu para Abraão um território, uma porção em terra. E você sabe muito bem que os filhos de Abraão, os netos de Abraão, até moraram nesse lugar, moraram nessa terra, mas depois, o povo foi pedir comida no Egito, ficou lá, sendo escravos por 400 anos, Deus levanta um libertador, Moisés, depois de Moisés, Josué assume a liderança do povo,
E quando Josué assume a liderança do povo, que o povo sai da peregrinação no deserto e atraiu inimigos. E se você abre no livro de Josué, o que que você encontra lá? Batalhas. Batalhas para destronar o inimigo e ocupar novamente a terra que foi prometida a Abraão. Hoje, mais uma vez, a igreja está inserida em uma batalha. A batalha de destronar Satanás e trazer redenção. Irmãos, essa é a tarefa da igreja. Aonde nós chegamos, nós podemos bradar como Jesus bradou: é chegado o reino dos céus. Amanhã, olha aqui para mim, amanhã quando você chegar, se você é estudante lá na sua sala de aula, mas olha, faça isso, chegue na sua sala de aula amanhã, erga suas mãos e diga: eu estou aqui como um agente infiltrado do reino, para destronar Satanás desse lugar. Eu estou aqui para ser usado pelo Espírito Santo, para trazer a realidade do reino para essa sala de aula, para trazer a realidade do reino para essa escola, para trazer a realidade do reino para esse campus universitário, para trazer a realidade do reino sobre essa empresa. Esse é o trabalho da igreja. Agora, eu te faço uma pergunta, e é o cerne dessa mensagem: por que muitas vezes a igreja não faz o seu trabalho? Porque falta poder, e nós precisamos de poder, para fazermos o trabalho que o Senhor nos comissionou. Nós precisamos de poder. Jesus disse: ei, vocês não vão sair para cumprir essa tarefa, enquanto vocês não forem revestidos de poder. Por quê? Porque para fazer a obra de Deus, você precisa do poder do Deus da obra. E eu quero trazer aqui para você alguns princípios que respondem essa pergunta: por que precisamos de poder? Em primeiro lugar, irmãos, gostaria de convidá-lo a você abrir a sua Bíblia. Olha aqui para mim, daqui a pouco você vai voltar em Atos, mas nós vamos navegar também em alguns outros textos. Abra na segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. A Escritura diz, verso 7, mas vamos ler a partir do 6. Por essa razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Verso 7. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Diga comigo, covardia. Em outras traduções está escrito medo. Deus não nos tem dado espírito de medo, de covardia, mas de poder, amor e moderação. Irmãos, em primeiro lugar, sabe por que nós precisamos de poder? Para sacudir o medo. Nós precisamos de poder para perdermos o medo. Por que a igreja muitas vezes não cumpre o seu trabalho? Porque a igreja está com medo. Porque a igreja está covarde. Sabe o que eu me lembro? Que Jesus, quando ressuscita, ele vai aparecer para os discípulos pela primeira vez. João capítulo 20. Quando Jesus foi aparecer pelos discípulos pela primeira vez, depois de ter ressuscitado, sabe onde Jesus se encontra com seus discípulos? Em uma casa,
que os discípulos estavam trancados dentro dela. Você sabe por que os discípulos estavam trancados dentro da casa? Porque os discípulos estavam morrendo de medo. E nesse lugar, Jesus aparece e diz para eles: recebam o meu Espírito. Porque quem recebe o Espírito de Deus, perde o medo. Muitas vezes a igreja não cumpre a sua tarefa, porque os cristãos estão com medo. Pastor, por quê? Às vezes é medo da opinião dos outros, medo da opinião alheia. Meu Deus, se eu me posicionar aqui, o que o fulano vai pensar de mim? O que as pessoas vão conversar a meu respeito? Por quê? Porque se você tem medo daquilo que as pessoas vão pensar, muitas vezes você se acovarda do trabalho que Deus espera que você realize. Mas Paulo fala: Timóteo, entenda algo, Deus não te deu espírito de medo, Deus te deu espírito de poder. Irmãos, um crente revestido de poder não tem medo do mundo, não tem medo da oposição, não tem medo da hostilidade, não tem medo da perseguição, não tem medo da zombaria, não tem medo daquilo que as outras pessoas vão pensar. Nós precisamos de poder para perder o medo. Muitos têm medo de serem fiéis, não caem no medo. Mas sabe o que eu sinto também te dizer? Assim como eu disse que você manifesta a missão e a responsabilidade da igreja lá fora, aqui dentro é o lugar que você se reanima, aqui dentro é o lugar que você se reabastece. Então hoje, você vai fazer algo, aqui, no final desse culto, você vai fazer uma avaliação sincera. Senhor, me ajude a vencer o meu medo. Qual é o medo que você tem e que muitas vezes te impede de cumprir a sua missão? Você vai pedir para Deus: Senhor, me reveste do teu poder, porque eu quero perder o medo. Timóteo, Deus não te deu espírito de medo, Deus te deu espírito de poder. Esse é o primeiro motivo pelo qual nós precisamos de poder. Nós precisamos de poder para sacudir o medo. Mas, agora volta comigo no capítulo que nós lemos de pé. Volta comigo aí, Atos 1, rapidamente. Volta algumas páginas. Você estava lá em 2 Timóteo, agora volta para Atos. Atos 1. Verso 6, quando Jesus estava aqui falando para eles: olha, esperem em Jerusalém, vocês vão receber a promessa do Pai. João batizou com água, mas eu vou batizar com o Espírito. Os discípulos, ouvindo tudo isso, resolveram fazer uma pergunta. Qual foi a pergunta? Vem comigo, verso 6. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus lhes respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Pastor, por que nós precisamos de poder? Em primeiro lugar, nós precisamos de poder para sacudir o medo. Mas em segundo lugar, nós precisamos de poder para parar de bobeira. Como assim, pastor? Parar de bobeira, é isso mesmo. Tem muita gente que fica preocupado só com discussão teológica e não com a tarefa que Jesus espera que nós façamos. Nós precisamos de poder para tirar os nossos olhos da especulação teológica e abraçarmos a agenda missionária. Os discípulos queriam conversar sobre escatologia, quando Jesus estava aqui: vocês precisam de poder para serem enviados. Pastor, quer dizer que nós não podemos conversar de escatologia? Irmãos, é claro que nós podemos. O que nós não podemos é ficar perdendo nosso tempo com discussão vazia.
O que nós não podemos é simplesmente, como hoje temos visto um cenário, em que pessoas querem ficar simplesmente com discussões para medir quem sabe mais, quem tem mais conhecimento. E aí o que tem acontecido? Estamos vivendo dias onde gente tem muita opinião, mas pouca ação. Onde gente tem muita religiosidade, mas pouco compromisso. Irmãos, tem muito barulho para pouco resultado. Tem gente falando até espumar o canto da boca, mas não evangeliza ninguém. Tem gente querendo dar opinião qual que é o rumo da igreja, nunca plantou uma. Tem muita especulação teológica para pouca ação missionária. Nós precisamos de poder para parar com discussões entre os irmãos, querendo saber coisas às vezes que só compete à sabedoria do Pai, para abraçarmos a responsabilidade de levarmos esse evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quantos podem dizer amém por isso? Deus não te chama para discutir, Deus te chama para trabalhar. Que nós possamos abraçar o nosso trabalho, amém, igreja? Precisamos de poder para sacudir o medo, precisamos de poder para trabalhar. Agora, se você continua o texto, depois da resposta de Jesus, no verso 7, Jesus continua a sua resposta no verso 8, e o que ele diz? Mas recebereis poder, descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Agora, irmãos, olha que interessante, eu mencionei para você, que o Novo Testamento é escrito em grego, e se nós olharmos originalmente, qual seria a tradução literal da palavra testemunha? Testemunha aqui, originalmente é o mesmo que mártir, ou seja, Jesus disse, vocês receberão poder para serem mártires. Em terceiro lugar, nós precisamos de poder para morrer, para sermos verdadeiramente mártires. Agora, irmãos, para você, talvez isso pode soar um pouco confuso, eu até vou tentar dar uma clareada, mas para os discípulos não. Para eles era fácil de entender, porque debaixo do governo, debaixo da opressão, debaixo do domínio do Império Romano, não tinha possibilidade de você chamar ninguém de Senhor. O único Senhor era César. Não tinha essa de chamar Jesus Cristo de Senhor. Se você chamasse outro de Senhor, sabe o que estaria à sua espera? As feras. Você seria jogado às feras. Você seria crucificado. Você seria morto. Chamar outro, senão César, de Senhor, significava morte. Jesus estava aqui falando, vocês precisam de poder para morrer. Irmãos, estes homens receberam poder. Sabe o que aconteceu com todos eles? Todos eles morreram. Fala, óbvio, pastor, todo mundo morre. Mas eu estou fazendo referência aqui à maneira como eles morreram. Com exceção do apóstolo João, que não foi por falta de disposição, foi porque pela graça de Deus ele foi poupado, mas não morreu como mártir, mas foi preso lá na ilha de Patmos, com exceção de João, todos morreram perseguidos, todos foram assassinados, todos, em favor do nome do Senhor Jesus Cristo. Para eles, era fácil entender que o Evangelho custaria a vida. Agora, que evangelho é esse que está sendo pregado nos nossos dias, que não custa a vida de ninguém? Quero te contar uma coisa, a salvação sempre foi, sempre será de graça, mas ser discípulo de Jesus custa tudo. O padrão para ser discípulo é aquele mesmo, é o mesmo padrão, de quando Jesus chamou Pedro para andar com ele, Pedro, larga tudo, eu mandei você jogar a rede,
você pegou o que você nunca tinha pegado na sua vida, mas é o seguinte: quer ser meu discípulo? Vai largar tudo. Lembra do jovem rico? O jovem rico não se tornou o 13º discípulo. Por quê? Porque não teve disposição para largar a vida. Eu quero te falar uma coisa: talvez no Brasil, pode ser que você não precisará de passar por morte física, porque pela graça de Deus não tem perseguição religiosa nesse nível na nossa nação. Mas tem outro nível de perseguição. Talvez ser discípulo de Jesus hoje no Brasil vai custar a sua reputação, vai custar a sua dignidade humana. Nós precisamos de poder para termos disposição de nos entregarmos completamente. A morte hoje custa o nosso tempo, talvez vai custar a sua métrica de sucesso. O que é sucesso para você? Sucesso para você é só ganhar dinheiro e viajar o mundo? Ou sucesso para você é cumprir a grande comissão? Te contar uma coisa: grande comissão não é conversa de pastor, não. Grande comissão é responsabilidade de todo cristão, é responsabilidade de todos. O chamado ao evangelismo, a consolidação, é o chamado da igreja, é o chamado dos filhos. Isso vai te custar. Você sim pode desfrutar de coisas boas se o Senhor te der, e glória a Deus por isso. Mas a pergunta é: você teria disposição de entregar tudo se fosse necessário? Porque esse deve ser o nosso coração. Se for necessário, Senhor, tudo é teu, a minha casa é tua, o meu carro é teu, meus bens são teus, é tudo do Senhor. E por que tem gente que não vive essa vida? Porque falta poder, porque nós precisamos de poder para morrer. Amados, que no nosso tempo também ouçamos testemunhos como de Estevão, como do apóstolo Paulo, como dos nossos irmãos no primeiro século, que se levantem pessoas dispostas a se entregarem por completo, mesmo que isso custe a sua própria vida, porque nós recebemos poder para sermos mártires, testemunhas. Mas, quarto lugar, e eu gostaria que você continuasse a leitura do verso 8, olha aí para o verso 8, ao descer o Espírito Santo você recebe poder para ser testemunha, e aqui diz: Jerusalém, Judeia e Samaria. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos viajar em 2 textos da palavra de Deus, um que acontece um pouco antes desse dia e um que acontece um pouco depois. Volta comigo aí na sua Bíblia, Lucas capítulo 9, verso 51. Lucas capítulo 9, verso 51. E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Irmãos, olha que interessante, pouco tempo antes, quando Jesus havia decidido ir para Jerusalém, porque era chegada a sua hora de se entregar e ser crucificado,
eles passam por uma região de Samaria, mas os samaritanos rejeitaram o Senhor Jesus e aqueles discípulos que haviam ido na frente. Quando os discípulos, então, viram aquele contexto de Jesus estar sendo rejeitado, Tiago e João viram para Jesus e falam assim: Jesus, tive uma ideia, sabe o que a gente pode fazer com esses camaradas, os samaritanos? Vamos pedir para que fogo venha do céu, para que todos eles sejam destruídos. Irmãos, olha aqui para mim, estávamos em Atos 1:8, Jesus está aqui falando: vocês vão receber poder para irem para Jerusalém, Judeia e Samaria. Agora, que lugar que é esse que Jesus estava falando que os discípulos seriam enviados? O mesmo lugar que Jesus mesmo e os próprios discípulos tinham anteriormente sido rejeitados. Quer dizer que depois que você recebe poder, Deus quer que você volte em lugares que você tinha sido rejeitado, para manifestar graça. Olha que doido, Jesus estava falando para os discípulos: vocês vão ter que ir para Samaria. Agora, os discípulos, irmãos, queriam fogo em Samaria, não era o fogo do Espírito não, queriam o fogo do juízo, queriam o fogo da morte. Os discípulos, irmãos, queriam ver os samaritanos pegando fogo, ou seja, os discípulos queriam matar os samaritanos. Pensa a raiva que eles tinham dos samaritanos. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que, agora vai comigo para Atos 8, Atos 8, olha o que acontece em Atos 8, no começo do capítulo, através do diácono Filipe, o evangelho chega a Samaria, e quando o evangelho chega a Samaria, a igreja em Jerusalém tem uma ideia. Olha comigo o verso 14, Atos 8:14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e, lá em Lucas 9, era Tiago e, Atos 8, é Pedro e aí o que aconteceu? Eles foram enviados, e descendo para lá, oraram, para que eles quem? Os mesmos samaritanos, que eles queriam que morressem, oraram para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. E o que aconteceu? Verso 17, eles lhes impunham as mãos, e recebiam estes o Espírito Santo. Gente, o que aconteceu com João? Alguma coisa. João, depois que recebeu o poder, ele teve um coração perdoador. Ou seja, nós precisamos de poder para sacudir o medo. Nós precisamos de poder para perder o medo. Nós precisamos de poder para abraçar a agenda missionária da igreja e parar com discussão que não vai levar ninguém a nada. Terceiro, nós precisamos de poder para morrer e sermos verdadeiramente mártires, testemunhas, abrindo mão do que precisar de abrir. Mas em quarto lugar, nós precisamos de poder para perdoar. E aí antes, algumas pessoas que eram alvo da sua ira, alvo da sua amargura, alvo do seu ressentimento, agora se tornarão alvo do seu amor. Agora essas pessoas se tornarão alvo da sua pregação, alvo da sua missão. Você precisa de perdoar. Será que você vai ser cheio do Espírito Santo para desejar que aqueles que, se você fosse honesto, você queria que morresse, sejam agora salvos, e você ser um instrumento de salvação?
Você que antes queria ser o agente de destruição, agora se tornar o agente de salvação. Amados irmãos, precisamos de poder para perdoar, que tenhamos essa disposição que João teve. O que aconteceu com João? João foi cheio do poder de Deus. Quando nós somos cheios do poder de Deus, Deus transforma o nosso coração. Precisamos de poder, meus amados irmãos. Em último lugar, precisamos de poder para falarmos de Cristo com intrepidez. Abra sua Bíblia agora no capítulo 4 do mesmo livro de Atos. Capítulo 4. Verso 29. Atos 4, 29. Essa aqui é a realidade dos discípulos, depois de terem sido revestidos de poder. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos de poder para anunciar a palavra de Deus com intrepidez. Sabe o que vai acontecer? Se essa igreja for cheia do poder, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, do que converteu semana passada, aquele que nasceu em um berço cristão, todos sairão pelas ruas dessa cidade, sem medo, com disposição para morrer se necessário for, anunciando que só há um nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. E essas quatro paredes não vão comportar essa igreja. Essa igreja precisa do poder. Poder para ter intrepidez, para realizar a obra que está diante de nós. Amados irmãos, que o Senhor nos livre de brincarmos de ser igreja, mas que o Senhor abra os nossos olhos para a grande responsabilidade que está diante de nós, para que possamos verdadeiramente e genuinamente anunciar a Cristo com poder. Sabe o que acontece? Se você anuncia Cristo com poder, os corações endurecidos são quebrantados. Eu contava nos cultos anteriores aquilo que aconteceu na Inglaterra, quando Deus levanta um jovem chamado George Whitefield, quando ele tinha apenas 20 anos. Aos 20 anos, Whitefield foi ordenado ao ministério da palavra, até que então ele se depara com um dia em que ele pregaria o seu primeiro sermão. Ele decide então tirar 2 dias para jejuar e orar, para que o Senhor derramasse o seu poder. George Whitefield pregou. Interessante que depois do culto, algumas pessoas, e na realidade eram a liderança da igreja, os pastores, conversaram porque queriam proibir George Whitefield de voltar a pregar. Sabe por quê? Porque quando George Whitefield pregou seu primeiro sermão, no final do culto, 15 pessoas não paravam de chorar, só que choravam tanto que chegavam até a soluçar. E os pastores daquela igreja nunca tinham visto isso na vida. Eles ficaram preocupados, acharam aquilo estranho e pensaram: nós não podemos deixar esse menino pregar, porque quando ele prega, olha que coisa estranha que acontece.
Até que um dos pastores que estava no meio daquela roda era um pastor mais velho, maduro, experiente. E ele disse: vocês precisam de parar com essa discussão. Sabe por quê? Porque o que aconteceu apenas denuncia a nossa falta de poder. É isso mesmo. Nós nunca vimos isso acontecer, porque talvez nós nunca pregamos com o poder que esse garoto pregou. Deixem ele pregar. A história conta que George Whitefield ainda pregou por mais 35 anos, diariamente, de 3 a 5 vezes por dia. Multidões iam até onde ele estava, muitas vezes em praça pública. Ele foi inclusive considerado o maior pregador a céu aberto que o mundo já viu. Em uma certa ocasião, 80 mil pessoas se reuniram para ouvir o sermão de George Whitefield. Sabe por quê? Porque ele era um homem cheio do poder do Espírito Santo, e nós precisamos de poder para anunciar a palavra. Se porventura, talvez estamos em novembro, você foi capaz de passar o ano inteiro sem pregar para uma alma viva, porque te falta poder. Nós carecemos do poder do Espírito Santo para nos levantarmos em ousadia e cumprirmos a tarefa que está diante de nós. Você sabe, irmãos, essa expressão, hoje, um dos grandes homens de Deus da terra tem usado essa expressão, finalizar a tarefa. Pastor Rick Warren, da Saddleback Church, ele lançou um desafio chamado Finish the Tasking, que é terminar a tarefa. We have to finish the task. Nós precisamos de terminar a tarefa. Eu estava na Finlândia em junho, jantando e reunido com o pastor Rick Warren. Ele conhecia o pastor Theo, e ele virou para o pastor Theo e disse: reúna os jovens pastores, coloquem uma mesa, eu quero falar com eles. Nós estávamos lá nessa mesa, e o pastor Rick Warren só sabia falar essa frase para nós. Interessante que ele estava tão ávido para transmitir esse coração, que o nosso jantar chegou, e diferente de todos que estavam naquela mesa, naquela noite o pastor Rick Warren não conseguiu terminar de jantar, porque na realidade ele nem começou. Ele precisou de pedir para embalar a comida que chegou no prato dele, porque ele não comeu, absolutamente nada. Ele não parava de olhar para nós e falar: vocês precisam terminar a tarefa. Ele estava nos contando sobre aquilo que ele viveu na igreja dele, uma igreja como a nossa. Irmãos, essa igreja já enviou pelo menos um casal para mais de 150 países. Sabe o que significa isso? Quase todas as nações da terra já receberam. Ele não plantou igreja em todos esses países. Ele falou: eu não tenho condição de plantar igrejas em todos, mas pelo menos um casal eu enviei. Irmãos, que se levantem aqueles que serão os remanescentes fiéis para terminar a tarefa. Hoje eu acredito que diante de nós existe uma porta, existe uma janela do céu. Hoje eu estou aqui para te falar, igreja Emaús, existe uma janela do céu que está aberta diante de nós, e se nós não discernirmos essa janela, e se nós não entrarmos por essa janela, por esse portal, nós perderemos o Kairos de Deus. Mas entrar por esse portal vai nos requerer tudo: tempo, dinheiro, disposição, talento, muitas vezes até o descanso. Você sabe o que vai nos fazer ter a disposição de entrar ou não? É o revestimento de poder. Porque se nós estivermos cheios do poder, o medo vai embora, a disposição para morrer se faz presente,
e nós anunciamos Cristo com toda a intrepidez.